Então a gente está querendo demonstrar essa relação aqui, tá? Então eu coloquei isso aí como um exercício, né? Entre parênteses, digamos assim. Depois a gente retoma a dedução da equação. Mas é importante demonstrar isso daqui para que não fique essa dúvida, tá? E além disso é uma demonstração legal de se fazer, interessante, né? Então nós temos para uma mistura binária, M é igual a M1 mais M2, né? E a entalpia absoluta, né, em quilojoules, que é função de M1 e M2, porque é uma propriedade extensiva, ela é dada pelo produto da massa vezes a entalpia específica, que é uma propriedade intensiva, e, por sua vez, é uma função do x1 apenas, né? A gente viu isso lá atrás, quando falou no capítulo 1 daquelas propriedades de funções termodinâmicas no âmbito do teorema das funções homogêneas de Euler, certo? Então, aí é onde o x1 é m1 sobre m, né? E o x1 mais x2 é igual a 1, tá? E esse x1 aqui, né? É m1 sobre m, tá? Então, para uma pressão e temperatura constantes, né, que é o caso aqui, né, porque estamos avaliando o dH dx, a P e T constante, para pressão e temperatura constantes, nós temos podemos escrever as seguintes equações, tá? As seguintes relações, ou seja, eu vou pegar a entalpia absoluta e vou derivá-la com relação a M1, mantendo P e T constantes, tá? Vou pegar essa entalpia aqui e vou derivá-la com relação a M1, tá? Então, na verdade, é esse produto aqui, tá? Que eu vou estar derivando com relação a M1. Então, eu vou aplicar a regra do produto, ou seja, é M dH dm1, certo? Mais H dm dm1, uma vez que o Hzão é o produto do M vezes o Hzinho, tá? O primeiro produto, eu vou escrever da seguinte forma, M, e aqui regra da cadeia, dH dx1 vezes dx1 dm, certo? Mais o H dm dm1, que é esse segundo termo aqui. Bom, aqui no termo entre parênteses, dH dx1 permaneceu e dx1 dm1, por essa expressão aqui, ele é igual a 1 sobre m, certo? E da mesma forma que o dm pelo dm1 é igual a 1, porque m é igual a m1 mais m2, ou seja, m2 é uma constante, digamos assim, não tem derivada com relação a m1, né? E o m1 derivado com relação a m1 é igual a 1. Então, por isso que ficou o h aqui, tá? E aí, esse m multiplicado com 1 sobre m divide, eu fico com o dhzão extensivo dm1 é igual ao dhzinho intensivo dx1 mais h, tá? E aí, faço a mesma coisa para o h com relação ao m2, tá? Ou seja, é m dH dm2 mais h dm dm2. Tá ok? E aí esse termo daqui eu abro ele em cadeia, tá? dH dx2, dx2 dm2, tá? Tá certo? Dentro do parênteses dH dx2 é igual a zero, porque o h é só de x1, tá? Ok? Eu poderia escrevê-lo em função de x2, se eu quisesse, né? E seria só de x2. Aí ele não seria nulo, né? Nesse caso, ele não seria nulo. Mas aí o outro, quando eu fosse escrever em função, derivar em função de m1, aí sim ele seria nulo, tá? Então, aqui dá zero, né? E aí tem o dx2 dm2, mas não vem ao caso porque aqui já é zero. E o dm dm2 é igual a 1, porque o m1 não deriva com relação ao m2, e o m2 com relação ao m2 é 1, tá? Então, aqui fica h. Então, eu posso usar essas duas expressões aqui, ó, essa equação final e essa equação final aqui, para juntá-las, né? Porque eu tenho que mostrar que esse dH dx1, né, ele pode ser escrito como ele é igual ao dH dm1
menos H, onde menos H é o DH dm2, porque DH dm2 é igual a H aqui. Tá? Então, juntando, combinando os dois resultados, eu vejo isso daqui, ou seja, o DH dx1 é igual ao DH extensivo dm1 menos o DH extensivo dm2, é que tem que aparecer aqui, tá, pessoal? Eu já tinha notado um erro aqui, onde estava o sinal de mais, e agora eu notei que tem um outro erro aqui, onde deve ser o 2 aqui. Eu vou trocar isso daqui nos slides, tá? Mas fica óbvio que deve ser o DHDM2, porque é o H que vem daqui. Então, isso aqui, como por definição, né, essas derivadas são entalpias parciais, o DH de x1 a p e t é a diferença entre as entalpias parciais, tá? Então, como a gente queria demonstrar. Então, depois eu conserto esse daqui no PDF lá dos slides para vocês, tá bom? E a gente consegue, portanto, né, vou voltar um slide aqui, a gente consegue, portanto, com segurança e confiança, substituir essas derivadas parciais aqui, ó, aqui, né, e escrever uma variação dH em função de pressão, temperatura e x1 com coeficientes mais mensuráveis, digamos assim, tá? Ok? Então, esse resultado foi provado e tal, né? Então, uma vez que a derivada material ela é um operador diferencial também, né? Da mesma forma como eu posso escrever para o DH, né, a sequência de termos ali, com as derivadas parciais, eu posso escrever também para a derivada material, porque a derivada material é um operador diferencial. Então esse primeiro termo aqui é a derivada da entalpia com relação à temperatura mantendo pressão constante, né, que define o CP. Esses dois termos aqui são derivadas da entalpia, são derivadas da entalpia com relação à pressão mantendo temperatura constante, né, e X constante também. E esse aqui é o termo da derivada da entalpia com relação a x1, mantendo pressão e temperatura constantes, tá? Então eu tenho aquele dHdt da derivada material que aparece na equação, vou só voltar 2 slides aqui, que aparece nessa equação 4 aqui, ó. Agora ele vai ser substituído por uma combinação de termos, né, que envolvem variáveis mensuráveis, tá? Era o que eu queria fazer, tá bom? Então, tá lá, ó, tá? Então, esse cara aqui vai ser substituído por esses todos aqui, né? Então, substituindo a equação acima, né, no lado esquerdo da equação 4, fornece isso daqui. Então, eu já coloquei o termo de temperatura, que tradicionalmente vai para o lado esquerdo do sinal, do lado de lá, e todos os outros, ó, do lado de cá, tá bom? Então, eu tenho a temperatura, né, a equação está começando a ganhar forma. Eu tenho a temperatura variando, né, a sua derivada material, em função de fluxos difusivos, de geração interna, de efeitos de variação de pressão, né, de compressibilidade, compressão, expansão, por exemplo, e de efeitos de mistura, né, que era uma coisa que não existia anteriormente. Tá? Então, não existia quando a gente deduziu nas outras disciplinas a equação da energia para a substância pura. Esse termo aqui, ele é única e exclusivamente devido a efeitos de mistura. E como a gente sabe da equação da conservação das espécies a derivada material da fração mássica, nós podemos já substituir esse termo aqui, né? Já podemos substituir esse termo aqui, ou seja, em função do divergente do fluxo difusivo mais o termo de geração de massa da espécie, tá? E aqui tudo isso para mistura binária, né? Então, aqui é o termo difusivo, ó. O fluxo de Fick, né? Os dois fluxos, o fluxo de Fourier, fluxo de calor de Fourier, os dois termos de Fick aqui, né? Sendo substituídos lá, tá bom? Isso como a gente tinha visto anteriormente, tá? Então, tudo isso vai ser substituído na equação 5. Tá? Faltando só uma pequena parte aqui, ó, que serve para simplificar um pouco a equação. Tá? Então vou só voltar aqui para não ficar muito confuso, mas a ideia é trabalhar nesse termo aqui, ó, nesse termo que vai aparecer aqui. Ó, tá? Eu vou ter esse termo difusivo aqui, que vai ter
um produto de ρ d12, essa diferença de entalpia e o gradiente de x1, que ele vai entrar aqui, tá? E eu vou ter também um termo que vai multiplicar uma diferença de entalpia com um termo de Fick, que é esse daqui, ó, né, que vai aparecer quando esse cara vier multiplicando aqui, porque essa equação vai substituir aqui, tá? Então, vão existir dois termos com difusividade, ρ, e diferença de entalpia parcial, tá? Então, se vocês quiserem depois juntar tudo isso, né, e deduzir, fica mais fácil de compreender o passo que eu estou dando aqui, tá? Do slide anterior para esse slide. Mas são, na verdade, umas 2, 3 linhas somente, tá? Então, do cálculo a gente tem essa identidade aqui, né? Que o div desse vetor, na verdade, é o produto escalar de dois vetores mais um escalar vezes o div de um vetor, tá? E aí nós chegamos à equação final, a equação da energia final, para a energia térmica de uma mistura, tá? E aí a ideia aqui é identificar os termos. Então eu tenho aqui o termo de variação da temperatura, tá? Seja por um efeito transiente e um efeito advectivo, os dois efeitos estão aqui dentro da derivada material, né? Então a temperatura, nesse caso, pode variar em função de efeitos de condução, certo? Tá? Efeitos de condução, transporte de energia com gradiente de temperatura, efeitos de difusão de massa, certo? Ou seja, espécie que se difunde no meio, né? Ou espécies que se difundem no meio, transportando entalpias parciais diferentes e por isso contribuem para o transporte da energia no meio, geração interna, seja ela por algum efeito térmico, como por exemplo o efeito Joule, seja por algum efeito de reação química que produza ou consuma massa das espécies 1 e 2, e pelo fato de elas terem entalpias parciais, isso leva a uma variação da energia. E aqui termos de trabalho, né? Esse segundo termo aqui, a gente tinha descartado ele anteriormente, né? Mas eu acabei colocando ele aqui no final. Eu fui esperto no sentido de não ficar carregando ele conosco o tempo todo no cálculo, porque ia ser chato e a gente não vai usar muito exemplos que contenham esses termos. Mas eu achei interessante colocar ele aqui no final, justamente para fazer um contraponto com esse termo que aparece aqui, né? Esse termo que aparece aqui, que continuou com a gente o tempo todo, ele é o termo de trabalho reversível, de compressão e expansão, né? Ou seja, é o efeito de compressibilidade do gás. Notem que aparece aqui a expansividade, né? Então, é o trabalho reversível associado à compressão e expansão. E aqui eu tenho o trabalho irreversível, que está associado ao atrito, a conversão da energia mecânica em calor. Esse aqui pode ser positivo ou negativo, né? O reversível, mas esse daqui ele sempre vai ser no sentido de aumentar a temperatura, tá? Ok? Então ele sempre vai ser negativo, como tem aquele sinal negativo na frente, ele vai ser sempre positivo, tá bom? Então ele sempre vai ser no sentido de aumentar a temperatura pela dissipação de energia mecânica em calor, né? E isso leva ao aumento da temperatura, tá? Então os termos da equação da energia estão bem apresentados aí, tá? Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui depois. Não. Então, a gente termina esse clipe aqui e passa para o próximo clipe que trata de formas simplificadas da equação da energia, tá?